7h14, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E hoje é quarta-feira de cinzas. Para os católicos, é o início da Quaresma, que antecede a Páscoa, uma das datas religiosas mais importantes para os cristãos no mundo todo. No Brasil, a quarta-feira de cinzas é sempre celebrada depois do Carnaval. Na tradição da Igreja Católica, a data marca o início da Quaresma, um ciclo importante para fiéis no mundo todo. Esse período é marcado também por jejum e oração. Para os cristãos, a Quaresma é tempo de conversão e preparo para a ressurreição de Cristo, Páscoa. A quarta-feira de cinzas, ela simboliza o início da nossa caminhada quaresmal. Esse tempo, então, é o tempo de oração, é o tempo de confirmação da nossa solidariedade, é o tempo de nós revermos a nossa vida, então o convite ao jejum. E é importante para nós termos esses três elementos, essas dimensões da nossa vida, a oração, o jejum e a esmola, a solidariedade, como nos fala a palavra de Deus, traduzindo em nossa vida o desejo de podermos nos preparar para a Páscoa do Senhor. O período quaresmal pode ser entendido em três fases: preparação, celebração e prolongamento, divididos em 5 semanas por meio de missas e celebrações. São 40 dias que nos ajudam a viver ouvindo a palavra de Deus, saboreando essa palavra e nos comprometendo para que a nossa vida seja conforme aquilo que a palavra de Deus ilumina, nos diz, que as palavras de Jesus se confirmem em nós. E como já é tradicional, hoje acontece a abertura da campanha da Fraternidade em todo o Brasil. A repórter Tamires Cleia está ao vivo e vai trazer mais detalhes para a gente sobre essa programação. Olá, Tamires, conta para a gente onde que é a abertura aqui em Manaus, a Semana da Fraternidade. Adriane, eles sempre escolhem lugares diferentes, né, para fazer a abertura. Esse ano vai ser lá no Paço da Liberdade, lá no centro de Manaus, no Marco Zero ali de Manaus, né, ali bem próximo, a partir das 9 horas da manhã. Mas antes mesmo das 9 horas da manhã já vai ter uma programação por lá e em toda a cidade hoje vai ter alguma programação em várias paróquias, santuários, né, da Igreja Católica. Então acompanha comigo aí alguns outros locais onde também vai ter programação além lá do local da abertura. Então a gente tem, por exemplo, uma Santa Missa que vai ser celebrada às 19 horas, às 7 horas da noite, lá no Santuário de Fátima, que fica ali na Praça 14. Além desse local, lá na Nossa Senhora dos Remédios, também vai ter uma missa. A missa lá vai começar às 6h30 da noite. Então, quem mora ali naquela área já pode se preparar, já pode se caminhar para lá. Tem ainda uma outra missa, né, que vai ser celebrada na Catedral Metropolitana também às 6 horas da noite. Tem ainda ali no São Sebastião Francisco de Assis várias missas ao longo de todo o dia. As próximas acontecem ao meio-dia e às 6 horas da noite, né? Porque já teve duas, né? Já tiveram duas às 6 horas da manhã e às 7 horas também. Aí no Santuário São José Operário, lá no centro, também vai ter uma outra missa celebrada a partir das 7 horas da noite e também tem uma outra missa às 10 horas da manhã na Santa Casa de Misericórdia. Então, os católicos realmente têm uma programação extensa aí, várias possibilidades para participar da campanha da Fraternidade, que tradicionalmente começa, né, na quarta-feira de cinzas. A ideia é que a igreja comece a incentivar os fiéis, né, a se envolverem um pouco mais na vida política. Então, esse ano tem o lema: serás libertado pelo direito e pela justiça. É a fraternidade, né, de políticas públicas. A ideia é tentar fazer com que os fiéis realmente eles possam se envolver mais nesses assuntos, para que eles possam cobrar mais direitos. Então, tudo isso vai ser falado nessas missas, claro, com aquela tradição toda que a gente já conhece da Igreja Católica. Adriane. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E hoje tem o DeFor Brasil aqui na tela da TV A Crítica e o programa está numa fase decisiva. Eles batalharam e chegaram ao topo.
10. Nesta quarta, 10h30 da noite. Os novos competidores estão prontos para derrubar qualquer um. E os jurados também. A gente está aqui para ser chato. Eu senti um pouquinho de falta dessa intensidade. Onde você estava com a cabeça quando você escolheu essa música? Tem muita gente lá atrás pronta para entrar nessa arena e pegar o lugar deles. The Four. E tem representante amazonense no The Four Brasil. Santaella, de apenas 21 anos, desbancou um dos favoritos do programa e ganhou o público e os jurados. Ele segue na competição, que já está na reta final. A nossa equipe de reportagem conversou com a família dele aqui em Manaus. E a Fabiola Gadelha bateu um papo com ele nos bastidores da Record TV lá em São Paulo, para saber das expectativas para hoje à noite. Olha só. Essas foram as caras dos jurados quando ele começou a cantar. Ficaram mesmo de boca aberta. O público também. Matheus Santaella desbancou um dos candidatos favoritos do The Four Brasil na última quarta-feira. Aliás, ele surpreendeu até o pai dele, que também é músico. Muito orgulhoso porque eu vejo que ele musicalmente ele tem um nível muito além do que eu até pudesse imaginar. Bom, Santaella cresceu no mundo da música, né? Nessas fotos a gente percebe que ele sempre foi apaixonado por instrumentos. E no quarto dele, aqui em Manaus, até piano tem. Apaixonado pelo boi caprichoso, ele chegou a tocar na marujada, desde pequenininho. Ele teve uma vida musical, pode-se dizer assim, né? Eu estudei piano há muito tempo, sempre gostei muito de música, sempre cantei muito com ele aqui em casa, sempre levei ele muito para os shows, para eventos musicais. Cresceu dentro do Bar do Boi, tocava na Marujada Mirim, tocou na Marujada no Bumbódromo, então fez violão desde criança, né? Aí depois trouxe meu piano para cá, ele começou a tocar piano de ouvido, então assim, é uma vida realmente em que a música fez sempre parte. Cursou administração, mas depois de 6 meses, viu que a música era realmente a paixão dele. E aí resolveu investir nesse sonho, lá em São Paulo, onde mora atualmente. Ele foi para São Paulo em janeiro de 2017 para estudar produção musical, fonográfica e inovações tecnológicas na Belas Artes. Concluiu o curso, que é um curso tecnológico, e agora está fazendo se inscrevendo para fazer alguns outros cursos na Escola Paulista de Música e em outros locais, né, lá em São Paulo, para aprimorar realmente. E é a carreira que ele escolheu, quer viver disso. A gente apoia, né? Eu acho que tem que apoiar, a gente não deve frustrar os sonhos dos filhos. E graças a Deus eu tenho condições de dar esse apoio a ele. E vamos lá, agora é torcer, né? E parece que deu certo. Pelo menos orgulho para os pais, ele está dando. Meu Deus, ele está a um nível assim que surpreendente. Então, eu acho que ele está no lugar certo, mostrando tudo que ele aprendeu de maneira excepcional. A gente se sente muito feliz com isso, muito, muito realizada, né? E eu sei que é só o começo de uma grande carreira. Nesta quarta-feira tem mais um capítulo dessa história. E a Fabiola Gadelha conversou com ele nos bastidores do programa. Como é que tá o coração? Porque agora, meu amor, nível nacional, né? É outra história, né? É outra história. Eu acredito que é de Manaus para o mundo. Como é que você se sente? Como tá o coração? Me conta tudo, não esconde nada. Eu tô um pouco nervoso ainda, né? Tá tudo muito novo, muito em cima. Mas é uma representatividade muito legal. Poder levantar a bandeira do norte aqui, sabe? Mostrar pra todo mundo que tem uma cultura muito forte lá. E, pô, tô muito feliz. Ai, vai fazer eu chorar não, gente. Que isso? Porque a gente sabe que tem muitos talentos em Manaus. E você é um deles e eu tô super torcendo. Não dá nem pra falar, né, gente? Muita coisa, porque realmente você arrebentou na sua primeira, você merecia aquela cadeira. Obrigado. E eu acredito que você realmente não vai deixar ninguém pegar essa cadeira, homem de Deus. Se quiser ajuda, rabo de arraia, vai lá. Ainda bem que eu sou larga, eu sento, não deixo ninguém pegar. Briga, não. Trabalhando duro pra conseguir manter aquela cadeira até o final do programa, com certeza. Representar o Amazonas é uma grande responsabilidade, mas você está pronto. Obrigado. Não é? Com certeza, com certeza. O que você tem pra falar? Ó, aproveita, porque agora é diretamente para os nossos conterrâneos que estão lá na torcida. E
nada melhor do que... Olha, eu fico toda arrepiada só de saber que tem um amazonense lá. Rapaz, eu vou ficar rouca de tanto gritar desesperadamente. Nossa, torcida é sensacional. E aí fica à vontade, dá um recadinho. Não, eu queria falar para todos os amazonenses, todo mundo de Manaus, que tem um talento incrível. Eu sei, tem uma galera que tá no cenário musical que é espetacular. Para não desistir do sonho, não desistir, que as oportunidades estão em todos os lugares. É só a gente ir atrás, que de repente você tá no The For da vida. Canta demais, é claro que a gente vai estar lá na torcida hoje à noite, hein? Às 10h30, você é convidado para estar na torcida pelo Santa Ela também. E agora vamos falar de futebol? Começam hoje as semifinais do Barezão. E para a gente falar um pouco mais sobre isso, a gente convidou o Carlos Eduardo Souza, jornalista, comentarista, narrador esportivo, para trazer os detalhes aí dessas semifinais, partidas que já foram definidas, né? A gente chegou aí com esse quadrangular final e as duas partidas acontecem no mesmo dia. Exatamente. Bom dia, Adriano. Bom dia, telespectador. Hoje, Itacoatiara em festa, né? Porque o Penharol recebe o Princesa, 3h30 da tarde, o jogo lá na cidade de Itacoatiara. Enquanto que aqui em Manaus o jogo acontece à noite, o Faixa Clube enfrentando a equipe do Nacional Futebol Clube, jogo 8 da noite na Colina, estádio Ismael Benigno, a Colina. Então os dois jogos de hoje e lembrando que tanto o Penharol quanto o Faixa Clube jogam pela vantagem de um empate, ou seja, basta empatar para ir para a final do turno no sábado. Isso porque o regulamento do Campeonato Amazonense prevê que quem esteja ali numa condição melhor na classificação, os primeiros locais, eles já ficam ali mais tranquilos. Agora, o que não pode é sentar nessa vantagem e deixar o jogo esfriar ou até perder essa vantagem lá no fim, né? O jogo no interior é um jogo que não decepciona, porque as torcidas vão em peso sempre. Itacoatiara é uma maravilha, né? O maior público do Amazonense está em Itacoatiara, tem prestigiado o time do Penharol e o Penharol joga pelo empate contra a equipe do Princesa Solimões, mas lembrando que o Princesa veio desde o início do campeonato com a melhor campanha, perdeu na reta final, deixou escapar, assim como o Nacional também, que estava empatando o jogo com o Rio Negro, tomou um gol já nos acréscimos e perdeu a liderança. Poderia estar numa condição inversa hoje, não fosse aí o tropeço tanto de Princesa quanto de Nacional nessa reta final do primeiro turno. Então esse jogo acontece hoje à tarde, a gente já sabe quem é o primeiro primeiro finalista, porque é um jogo que não tem volta, é mata-mata. Não tem volta, é um jogo só, lá em Itacoatiara, o Penharol jogando pelo empate contra a equipe do Princesa dos Solimões e aqui em Manaus o Faixa Clube jogando pelo empate. E aqui em Manaus é clássico, né? Clássico pai e filho, né? Filho e pai, né? Porque o Faixa está mandando. E lembrando que o Faixa sapecou 2-0, o Nacional teve uma dificuldade tremenda naquele jogo da chuva, né? E que o Nacional teve 2 jogadores expulsos no primeiro tempo e ficou numa condição muito ruim. Perdeu o jogo por 2-0 e eu acho até que foi pouco, né? Pelas circunstâncias daquele momento ali, naquele jogo, o Faixa Clube parece que tirou o pé do acelerador e acabou vencendo apenas por 2-0. A chuva esfriou todo mundo, né? Exatamente. Tanto o Nacional quanto o Faixa naquele momento, não só não esfriou os ânimos que levaram a essa expulsão. Então esse jogo hoje à noite dá para preparar a torcida para a Faixa Nacional, 8 horas da noite, lá no estádio da Colina. E Carlos, eu vou te convidar a conhecer a história de um torcedor, o Nacional, um dos times mais tradicionais aqui da cidade, e um torcedor que tem uma história de amor mesmo, assim, pelo time do coração. É o seu Natanael, ele é uma figurinha popular entre os torcedores do Nacional, vendeu o próprio carro para comprar um bandeirão com as cores do Leão da Vila. O amor por um time de futebol expressado de diferentes formas. Em um sorriso, em um grito de euforia, no trompete e em um beijo no símbolo do time do coração. Até onde vai o amor de um torcedor pelo time de futebol, hein? Para seu Natanael é tudo isso e mais um pouco. Meu amor nacional vai até a morte. E não tem limite, né? Cheguei a ponto de ter que vender um patrimônio importante da minha vida, da minha família, mas tudo amor nacional. Que patrimônio é esse? O próprio carro que seu Natanael usava para transportar toda a família. A única lembrança do veículo é essa foto que o torcedor guarda de recordação no dia em que o comprou.
todo esforço foi por essa bandeira. Quem a vê assim não sabe a história que ela carrega. Em 2012, seu Natanael criou uma vaquinha online na internet para conseguir arrecadar o valor para confeccionar a bandeira dos sonhos. A ideia era usá-la na comemoração do centenário do Nacional Futebol Clube, que aconteceu em 2013. Mas será que a ideia deu certo? Foi o momento mais difícil da minha vida como torcedor do Nacional. Afinal de contas, as arrecadações obtidas com os torcedores não foram suficientes para cobrir os custos. Então eu só tinha um trunfo na manga. Ou eu vendia o carro, ou a gente não tinha bandeira. Há quase 5 anos, a bandeira tem feito sucesso nos Jogos do Leão da Vila Municipal e leva cor e orgulho aos torcedores do Nassa. O bandeirão é usado em momentos especiais como esse aqui. Comecinho de campeonato, primeiro jogo do Nacional no Barezão 2019. Momento de fé e de esperança para a maioria dos torcedores. Aqui, a união faz a força. São necessários aproximadamente 30 homens para conseguir transportar a bandeira de um ponto até o outro. Afinal de contas, ela pesa aproximadamente 200 quilos. São 22 metros de altura por 60 metros de comprimento em tactel italiano e custou cerca de R$20 mil. A ideia deu certo. A bandeira ajuda a elevar o time do coração do seu Natanael, mesmo quando o Nassa não está em um bom momento. O bandeirão da Apaixonaça, ele simboliza todo o amor que a torcida organizada Apaixonaça tem pelo Nacional Futebol Clube. A gente sabe que não é fácil torcer para um time que está na 4ª divisão. Na verdade, o Nacional Futebol Clube hoje ele está sem divisão. A iniciativa de vender o carro para completar o valor que faltava para a bandeira não impressionou os amigos que até hoje não esquecem o que o torcedor fiel fez. O Natan é um dos torcedores que o Nacional tem, de muitos, que fazem loucura pelo clube. E quando foi para fazer a bandeira, todo mundo colaborou, teve muita gente que cooperou, mas o Natan, faltou dinheiro e o Natan vendeu o carro que ele tinha na garagem dele. O processo da montagem da bandeira é longo e o resultado é esse aqui. A bandeira toma conta de boa parte da arquibancada da Arena da Amazônia e leva os torcedores do Nacional Futebol Clube ao delírio. A festa é maior quando o Nassa faz gol. O torcedor fiel, seu Natanael, faz questão de ficar ali, debaixo da bandeira. Emoção maior para ele não existe. Não tem preço que pague ver a bandeira assim, estendida. O torcedor que ainda não comprou outro veículo se declara para o time do coração. Nacional, sem você não dá para viver. Futebol é isso, né? É muita paixão, né? Muita paixão, história de superação. Eu conheço o Natan desde jovem, né? Ainda quando eu trabalhava na Rádio Rio Mar, apresentando programa esportivo. Em 1991, o Natan já tinha essa paixão pelo Nacional, né? Que se concretiza aí, que se materializa nessa bandeira, né? Essa bandeira. E os torcedores fazem parte do time de uma forma muito especial, né? São histórias como essa que a gente conhece, histórias que a gente não conhece, histórias que já aconteceram, que acontecem e que acontecerão. Porque mesmo a gente não estando numa situação confortável no futebol brasileiro, a torcida não decepciona, né? Quando os times começam a ganhar, avançar um pouquinho de fase, vai todo mundo para o estádio. A gente está órfão de torcer, então está todo mundo... E nós estamos precisando muito disso, né? De uma representatividade no futebol. E falando de torcedor, a gente tem uma notícia triste, né? Da perda de um torcedor que foi muito importante para o Rio Negro. O Enédio Negreiros, né? Faleceu ontem, um nome da torcida, foi um dos primeiros a criar a torcida organizada do Rio Negro. Infelizmente faleceu ontem, jovem ainda, né? Mas que vai deixar muita saudade para o torcedor do Rio Negro. Já se foi o Eurico Carvalho, agora vai o Enédio Negreiros, que era seu fiel escudeiro, né? E infelizmente faleceu ontem. A gente sente muito por isso. Agora, Carlos, a final do primeiro turno, já a gente vai saber hoje quem são esses finalistas, também vai ser num jogo só, não tem chance de... Pode ser em Itacoatiara, né? Ou pode ser Manacapuru, né? Detalhe que
De repente, se passar Nacional e Princesa, o jogo é Manacapuru. Se passar Fast, e aí a possibilidade de ser aqui em Manaus. Então tem uma série aí de números aí para definir, para ver o local dessa partida final. Agora eu tenho que perguntar para você, nessa fase do campeonato, a gente já tem favorito ao título? Eu vou ficar com os times de melhor campanha na primeira fase. Eu diria que as equipes que levam a vantagem do empate sempre já entra com um ponto a mais, né? Então eu acredito no Fast e também no Penarol na final desse turno. E amanhã a gente vai trazer todos os detalhes para você que está acompanhando a nossa programação, dos times que vão para essa final e os detalhes também do jogo de sábado, que com certeza promete. Muito obrigada, Carlos, por sua visita aqui amanhã. Obrigado, tenha um bom dia. Olha só, agora a gente vai voltar a falar de carnaval, porque em Parintins o Carnaboi agitou os torcedores dos bois Garantido e Caprichoso. O nosso correspondente Geandro Soares é quem traz os detalhes dessa festa. Pelo terceiro ano consecutivo, o Carnaboi acontece em Parintins. 4 artistas consagrados do boi caprichoso e 4 do boi garantido se apresentaram na Avenida Paraíba. Que se consolida como o maior carnaboi do estado do Amazonas. E nós estamos trabalhando agora para transformar o Carnaíba no maior carnaval do estado. Os torcedores encarnados e azulados que não desfilaram atrás dos trios elétricos dividiram as arquibancadas para vibrar e dançar pelo bumbá favorito. Esse amor é único, vem de família, vem de raízes, entendeu? Eu aprendi a amar esse boi e é uma emoção inexplicável. Eu fico toda arrepiada, fico muito emocionada porque eu moro na Rua do Corral do Caprichoso. A minha família inteira é caprichoso, então não tem como ser diferente. Eu só fico emocionada com o caprichoso. Batucada, marujada e itens oficiais estavam presentes na festa. Pelo Caprichoso, se apresentaram Júnior Paulaim, Banda Canto da Mata, Edmundo Oran, Arlindo Júnior e Davi Assayag. Pelo lado vermelho, comandaram a festa Israel Paulaim, Sebastião Júnior, Tony Medeiros e Carlinhos do Boi. E por falar em Parintins, essa reportagem também vem de lá. Foi lançado numa comunidade rural lá do município uma obra que despertou o interesse dos pequenos pela pesquisa. Com a proposta de valorizar as crianças ribeirinhas através da interação com a natureza, a pesquisa de mestrado da professora Giane Carol iniciou em 2013 e foi concretizada em 2014. 5 anos depois, a pedagoga que mora atualmente em Santa Catarina, onde faz doutorado, retornou à comunidade Santa Terezinha do Oninga, zona rural de Parintins, para fazer o lançamento do livro, que retrata a ciência através das vozes e desenhos dos pequeninos. Por exemplo, um dos trabalhos que me chamou bastante atenção foi a criança desenhar um dia de chuva. E ela diz assim, que a água cai da nuvem, vai para baixo da terra, enche o rio onde tem peixe. Então, uma criança de 5 anos dizer isso, ela está o quê? Sinalizando o ciclo de água, da água na natureza. Mesmo tendo 5 anos, a criança ela já sabe muito de ciências. Ela já tem uma experiência, por quê? Porque ela convive com a natureza. E esses conhecimentos que a criança traz, eles precisam ser aproveitados pela escola, precisa haver essa relação, essa troca de saberes, né? Daquilo que a criança vivencia na natureza e daquilo que ela experimenta na escola. Na época da pesquisa, os alunos tinham entre 3 a 5 anos de idade e o reencontro com a educadora foi de muita emoção.
Uma emoção muito grande, poder voltar aqui à comunidade e presenteá-los com esse livro, que a gente sabe que para eles será inesquecível todo o trabalho que nós realizamos com eles. Yasmin Ribeiro fez parte da pesquisa. A menina lembra dos ensinamentos da professora e espera, no futuro, seguir o mesmo caminho na educação. Ela fez até um trabalho com a gente, para a gente escolher o que a gente queria ser. Aí todos os nossos colegas escolhemos ser um planeta, tipo o sol, o arco-íris, a nuvem. Eu aprendi a ler mais cedo, assim. Ela me ensinou muita coisa. A obra desenvolvida na comunidade Aninga tem um reconhecimento dos moradores. Busca retratar o valor da comunidade, na história da comunidade, resgatando algumas culturas da comunidade. E a criança também já se torna, desde pequeno, formando um pesquisador, né? Foi a primeira professora que veio para fazer esse lançamento do seu livro aqui na comunidade, na Escola Santa Terezinha, e nós ficamos muito gratos por ela ter vindo trazer essa lembrança que deixa marcado na comunidade de Santa Terezinha do Aninga, na escola, e de modo particular na Escola Santa Terezinha. Exemplares dos livros vão estar disponíveis nas bibliotecas da cidade e serão doados para escolas da rede municipal e estadual de ensino. E mais de 144 mil pessoas se inscreveram para o concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas, o IDAM. E a organização do certame divulgou um novo cronograma. Quem vai trazer os detalhes sobre esse assunto é a repórter Tamires Clé. Tamires, parece que a organização do concurso não contava que tantas pessoas fossem buscar uma vaga, né? 144 mil candidatos. Pois é, né? A ideia era disponibilizar um certo número de vagas nas escolas, só que como muitas dessas provas vão ser realizadas no interior do estado, a estrutura a gente sabe que é um pouco diferente, né? Que às vezes as escolas são menores, então por isso eles tiveram que fazer um reordenamento ali para poder acomodar todos os inscritos, porque isso tudo faz parte, né, da nossa legislação. Quem se inscreve em concurso público tem o direito de fazer a prova da melhor forma possível e não pode ter limite, né, de número de inscritos. Então, por isso, a banca organizadora, né, a IBFC, resolveu então fazer uma reorganização e isso vai ser divulgado para os candidatos, no dia 15 de março. Então, você vai ter que acessar o site da banca para que você possa saber um novo local de prova. O site é o www.ibfc.org.br. Como eu disse, as provas vão ser realizadas também no interior do Amazonas e foi incluída ainda uma outra cidade para dar mais comodidade, né, aos candidatos. Quem se inscreveu e mora em Rondônia, né, mora em Porto Velho, em Rondônia, e se inscreveu para fazer a prova em Humaitá, vai ter a possibilidade também de fazer a prova lá em Rondônia, em Porto Velho mesmo. Então, a prova vai ser realizada nos municípios, né? Além de Manaus, vai ser também em Humaitá, Tefé, Tabatinga, Eruneipé, Parintins, São Gabriel da Cachoeira e agora também em Porto Velho, para que os candidatos tenham mais essa possibilidade. Então, é mais uma comodidade para os candidatos que se inscreveram. São ao todo 277 vagas disponibilizadas em várias áreas de atuação. Tem, por exemplo, tem médico, né? Tem técnico extensionista social, motorista fluvial. Então, são áreas realmente de todos os níveis, nível fundamental, médio, superior. E mudou também a data, né, de realização para que esses candidatos façam a prova, justamente para que possa haver uma divisão entre os candidatos lá nessas escolas. Então, os candidatos que se candidataram para vagas de nível fundamental vão fazer a prova no dia 7 de abril. Já os candidatos que vão fazer para o nível médio e superior, a prova é antes, é no dia 31 de março. E aí o gabarito também mudou a data de divulgação. No dia 1º de abril vai ser divulgado o gabarito do ensino médio e superior e o gabarito do nível fundamental vai ser divulgado no dia 8 de abril. Os salários também acabaram sendo um pouco atrativos, por isso também o número de candidatos, né? O salário varia aí, o de nível fundamental, o mais baixo já é de R$ 2.200 e o mais alto mais de R$ 5.600
faz. Então, realmente, muita gente está querendo a estabilidade que um cargo público traz, né, Adriane? Muita gente, né? Se a gente for ver de forma geral, daí 277 vagas, né? 144 mil inscritos, dá mais de 500 pessoas disputando uma única vaga. Quando a gente vai para proporcionalidade, esse número deve ser ainda maior em algumas vagas, que são as mais disputadas. Ou seja, para conseguir uma dessas vagas, quem se inscreveu vai ter que estudar bastante para que lá na frente possa, de fato, ter essa estabilidade do concurso público. Muito obrigada, Tamires, pelas informações. E um casal de argentinos pegou a estrada, passou por vários países e agora está aqui em Manaus. O mais legal é que toda essa viagem está sendo feita em um daqueles carros antigos, com quase 60 anos de fabricação. E os hermanos ainda têm muito chão para percorrer. Eles querem chegar na África e Europa. O barulho deste carro é bem característico de modelos mais antigos e ele tem 58 anos. Mas foi só quando esta dupla de amigos resolveu comprar o veículo que a máquina começou a realmente ter história. Ele foi o meio de transporte que levou o Luiz e a Sônia por boa parte da América Latina. Saíram da Argentina, passaram pelo Chile, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, até chegar aqui no Brasil. O carro já tem quase 80 mil quilômetros rodados e a maior parte desse percurso foi com o casal nos últimos 2 anos. O projeto agora é chegar em Cabo Verde e de lá ir para a Itália, onde o veículo foi fabricado em 1961. Quem trouxe a ideia da grande aventura foi a Sônia, que chegou a fazer uma viagem parecida pelas cidades da Argentina. Ela diz que se inspirou em outros viajantes. Estudiando guía de turismo, conozco la historia de 2 viajeros que recorrieron toda América, de Argentina hasta Alaska, en un carro antiguo también. Entonces digo, si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo hacerlo? E quando conheceu Luiz, os dois planejaram voltar às origens dele, na África. Eu sou nieto de cabo-verdianos, meu abuelo era de Cabo Verde, África. El sueño siempre estuvo ahí latente de llegar a Cabo Verde. Bueno, cuando conocí a Sonia, que empezamos con el proyecto de que ella quería recorrer Sudamérica, todo empezó a tomar mucha más fuerza. Na viagem, o carro até ganhou um nome carinhoso, de Nono. E ao longo da aventura, segundo Luiz, apesar de ser da década de 1960, o Nono mais ajudou que atrapalhou. Nos sorprendió gratamente, nos sorprendió. El carro el Nono es una maravilla. E foi assim que a dupla foi conseguindo dinheiro para continuar com a jornada. Além de vender artesanato e postais, o carro vira quase uma atração por onde passa. Aqui em Manaus, eles encontraram o Gilberto, que se encantou pelo veículo e quis fazer de tudo para ajudar o Luiz e a Sônia a arrecadarem o necessário para continuarem a viagem. São pessoas maravilhosas e que eu faço o que for possível para ajudar os irmãos. Estou na habitação, café da manhã, almoço, jantar. Isso me traz uma satisfação imensa. E dessa ajuda já nasceu uma amizade, como tantas outras acumuladas pelo caminho e representadas em cada detalhe da decoração do carro. Para os argentinos, é nisso que se resume a aventura: conhecer gente pela estrada e com elas trocar experiências e muita cultura. Las noticias a veces o los medios de comunicación te muestran cosas que te dan miedo salir afuera a descubrir el mundo. Una vez que salís te das cuenta de que lo magnífico del mundo es la gente. E olha só, se você quiser ajudar os irmãos argentinos, pode entrar em contato com as redes sociais dele, é o @quilômetro-a-quilômetro. Por lá você vai conseguir entrar em contato direto com eles e vai saber de que forma você pode ajudá-los a conseguir realizar esse sonho. E para algum sortudo, a festa de carnaval pode continuar depois desta quarta-feira de cinzas. Olha só, a Mega Sena está acumulada em 80 milhões de reais. Quem vai trazer os detalhes sobre essa bolada para a gente, a Tamires Clé, que está ao vivo. Tamires, já pensou 80 milhões de reais? Ô, sorte para esse carnaval. Vai ser um carnaval contínuo, o pessoal vai continuar na festa. É verdade, imagina, né? 80
80 milhões de reais. O que não dá para fazer com tanto dinheiro assim? Eu não tenho nem ideia. Eu acho que eu viajava, não sei, comprava logo um apartamento, não sei. Mas é realmente muito dinheiro. É o maior prêmio do ano já, acumulado ao longo desse ano, né? 80 milhões de reais. E as apostas, é bom você ficar atento, porque hoje, né, quarta-feira de cinzas, a gente sabe, né, que tudo funciona em um horário diferente. E, segundo as informações do Sindicato da Loteria, algumas lotéricas podem abrir a partir do meio-dia, mas isso não é uma regra. Então, é bom que você chegue na lotérica onde você normalmente faz essa aposta bem antes, né? Não deixa para a última hora para saber realmente se ela vai estar aberta a partir do meio-dia ou não. As apostas precisam ser feitas até às 6 horas da tarde aqui, né, em Manaus, porque são 7 horas da noite lá em Brasília. O sorteio vai ser às 8 no horário de Brasília, 7 horas aqui no horário de Manaus. Tem possibilidade também, se você quiser uma facilidade, né, de fazer a aposta pela internet. Então você acessa o site loteriasonline.caixa.gov.br. Você vai precisar fazer um cadastro, né, para que você possa fazer a aposta e aí você paga online mesmo. Lembrando que um jogo mínimo, né, o mais simples, custa R$ 3,50. E aí você pode gastar quanto você quiser, né, para que você possa ter mais chances de ganhar. Tem a possibilidade também de juntar os amigos, fazer um bolão. Tem aquela possibilidade também de já comprar os jogos prontos, né, que as lotéricas disponibilizam. Então, tudo isso tem como você fazer para você tentar chegar naqueles 6 números mágicos, né, e conseguir, quem sabe, 80 milhões de reais. Imagina se só uma pessoa ganhar 80 milhões de reais, é realmente um dinheiro inestimável, né? A gente às vezes não tem nem dimensão do que seria 80 milhões de reais. Aí, falando também das apostas da loteria, hoje, né, na quarta-feira de cinzas, como ao longo do feriado as lotéricas não abriram, os jogos que estavam marcados para segunda, terça, eles foram adiados para hoje. Então, outros apostadores também que não querem, às vezes, apostar na loteria, mas na maior, né, para concorrer aos 80 milhões de reais, vai tentar também outros. Tem, por exemplo, a Loteca e tem a Lotogol. Tudo isso vai ser sorteado hoje, né? Os sorteios foram remarcados para quarta-feira de cinzas. Então, olha, boa sorte. Eu vou tentar já correr atrás de alguma lotérica aberta a partir do meio-dia. Adriane, imaginou já aí, deu tempo de pensar mais ou menos o que dá para fazer com tanto dinheiro assim? Eu estava tentando pensar aqui enquanto você falava, Tamires, mas é complicado. Eu não sei, não tenho nem noção do que dá para fazer com esse dinheiro. Mas se por acaso eu não estiver apresentando Manhã no Ar amanhã, ou se você não estiver aí no link, a gente já vai estar desconfiado, porque é uma aposta que com certeza vale muito a pena. Agora tem um detalhe, quem for para as loterias com certeza vai enfrentar fila, porque como está parado tudo esses dias todos, então vai ter que ficar bastante tempo por lá para fazer a fezinha. Você deu a praticidade do site, dá para fazer a aposta online. E quem já é cliente da Caixa Econômica Federal e tem um aplicativo, pode fazer por lá mesmo e o dinheiro vai ser debitado em sua conta. Conta que talvez possa receber essa bolada toda depois, né? Então são praticidades para você não enfrentar essa fila toda. Muito obrigada, Tamires. Ó, estou recebendo aqui a informação que são 1.600 carros que daria para comprar. Carros de 50 mil, não é carro tão popular assim, não. Enfim, dá para viver de juros também. Carro popular não é bem o que a gente compraria, né? Depois de ganhar 80 milhões de reais. Comprava um pouco menos de carro, mas um pouco melhor, talvez. Não, eu né? acho que se eu ganhar, Tamires, eu continuo trabalhando amanhã, vou mais um tempinho aqui, aí depois saio disfarçadamente. Para não dar muito nas vistas. A pessoa, a quantidade de parente que vai aparecer. Obrigada. Imagina, né? Obrigada, Tamires, pelas informações e boa sorte para vocês. Se ganhar, não esquece da gente, tá? Tchau, tchau. E olha só, a gente vai encerrar por aqui, mas antes quero lembrar para você que tem rodada do Campeonato Amazonense. Hoje é dia de semifinal do Barezão e você pode já se organizar para preparar sua torcida para os para os 4 times que chegam no quadrangular final. Esse jogo aqui vai acontecer no interior do estado, lá em Itacoatiara, às 3h30 da tarde, Penarol e Princesa dos Solimões. Um desses dois vai para a final desse primeiro turno. Vale lembrar que o jogo é mata-mata, ou seja, venceu aí já vai direto para a final que vai acontecer no próximo sábado. A gente só ainda não sabe onde vai acontecer, porque pode ser em Manacapuru, aqui em Manaus, ou pode ser também no Itacoatiara, né? A gente vai trazer esses detalhes amanhã para você.
Tem também outro jogo, esse jogo é para a torcida aqui de Manaus. O jogo vai ser lá na Colina, no estádio Ismael Benigno, perdão. É o FAST e Nacional, clássico pai e filho, nesse caso filho e pai, porque o FAST é o mandante, chega aí na liderança do campeonato amazonense. E aí tem a vantagem do empate por conta dessa liderança. No empate já coloca o FAST nessa final do próximo sábado. Então você já pode se organizar e amanhã a gente vai trazer todos os detalhes para você. Um ótimo dia, fique com Deus. Não esquece que amanhã, bem cedinho, a gente está voltando com as principais notícias do dia. E você continua agora com a nossa programação ao vivo. Tchau, tchau.